Fala pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de licitações, agora é a parte 3 da nossa aula. Esse é o momento um pouco mais chato, por quê? Porque vamos começar a falar do procedimento. E aí temos alguns detalhes que não são tão assim legais de estudar, mas são muito importantes para fins de concurso público e para que você entenda essa parte ritual da licitação. Vamos utilizar o procedimento da concorrência, a modalidade licitatória concorrência. Por quê? Porque esse é um padrão nos cursos e manuais de direito administrativo. Utiliza-se a concorrência porque ela é como se fosse a regra. E aí, no final, no próximo tópico, a gente vai mostrar algumas diferenças em relação ao procedimento do pregão. Beleza? Então vamos lá. Concorrência é o procedimento mais complexo, o mais importante, por isso que a doutrina o utiliza, e é dividido doutrinariamente em 5 etapas: publicação do edital, habilitação, julgamento e classificação das propostas, ou alternado, né, classificação das propostas e julgamento, tanto faz, homologação e, por fim, a adjudicação. Porém, essas 5 fases, elas são entendidas por alguns doutrinadores como etapas de uma fase externa. Porque antes da fase externa, que se inicia com a publicação do instrumento convocatório, que no nosso caso aqui é o edital, antes dela há uma fase interna, que de vez em quando também é cobrada em prova. Então a gente vai falar primeiro da fase interna, depois iniciamos com a fase externa, e aí sim, essas 5 etapas importantes. Fase interna, então. O professor Ricardo Alexandre fala: é aquela fase que é composta de diversos atos preparatórios, como a designação da comissão licitatória, a especificação do objeto que vai ser listado, pesquisa de preços, elaboração do projeto básico, quando for o caso, redação da minuta do edital, redação da minuta do contrato, se for o caso, a realização de audiência pública. Então, tudo isso é feito em um procedimento interno. Formalmente, o procedimento licitatório se inicia com a abertura do processo administrativo. Está lá no artigo 38. Ele vai ser autuado, protocolado, numerado e a cada momento são juntados novos documentos nesse processo administrativo. Então, vai ser juntado o edital ou o convite, se for no caso da modalidade licitatória convite, né, a carta convite, respectivos anexos. Depois, junta-se o comprovante da publicação do edital resumido, do aviso contendo o edital resumido, ou da entrega do convite. Depois, junta o ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro. E aí, tudo que vai acontecendo no processo licitatório, no procedimento, vai sendo juntado nesse processo administrativo. Também ali no item 6, que eu destaco, pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispenso ou inexigibilidade. Então, um processo administrativo é exigido mesmo para quando haja dispenso ou inexigibilidade de contratação, de licitação, o caso de contratação direta que a gente vai ver também. Então, beleza, essa é a fase interna. Ela se dá com a abertura do processo administrativo, formalmente, mas vem com diversos atos preparatórios até a publicização do procedimento por meio da publicação do instrumento convocatório. O artigo 38, parágrafo único, ele também é importante. Ele fala: as minutas de editais de licitação, dos contratos, convênios, ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica. Então tem que ter aprovação pela assessoria jurídica. Olha como isso caiu em prova para procurador de contas, banca CESP. As minutas de edital de licitação devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Correto. Tranquilo. Então, letra de lei pode cobrar alguma coisa aqui do artigo 38. 39. Aqui é a questão da audiência pública. Em outros momentos da aula eu falei que em alguns casos seria obrigatória a audiência pública, inclusive por conta do princípio da publicidade. Pelo artigo 39, isso vai se dar em casos muito vultosos, de valores muito grandes. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas, e a gente já vai aprender o que, que são, né? Licitações simultâneas e licitações sucessivas. Sempre que o valor, então, for superior a 100 vezes o limite para a concorrência, ou seja, 100 vezes 3 milhões e 300 mil, que dá o altíssimo valor de 330 milhões de reais, a lei vai exigir que haja uma audiência pública. E é bom você anotar os prazos. A antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital
e divulgada com 10 dias úteis de antecedência da realização. Então, a data da publicação do edital é essa aqui. 15 dias úteis antes tem que ser realizada a audiência. Ou até mais para trás, né? Mas no mínimo 15 dias úteis com antecedência. E 10 dias úteis antes dessa data, ela tem que ser divulgada. Beleza, pelos mesmos meios de publicidade da licitação e tudo mais. O que são licitações simultâneas e sucessivas? Simultâneas, está aí na tela, na parte final, na parte de baixo. Aquelas com objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias. Então, se ocorre uma licitação e no intervalo de no máximo 30 dias ocorre outra licitação com objeto similar, elas são consideradas simultâneas. E a sucessiva? Aquela que também com objetos similares, sempre tem que ter um objeto similar, o edital subsequente tem uma data anterior a 120 dias após o término do contrato da licitação antecedente. Então, terminou o contrato e antes de 120 dias é publicado o edital, tem a data, o edital de uma nova licitação, então ela é considerada sucessiva. Nesses casos, quando o conjunto de licitações simultâneas e sucessivas ultrapassar o valor de 330 milhões, ou for igual a 330 milhões de reais, será necessária a audiência pública. Olha como é que funciona aqui um gráficozinho do procedimento da concorrência. Temos uma fase interna, como eu falei, atos preparatórios, e se formaliza ali a abertura, né, do processo administrativo. Depois, vem a publicação do instrumento convocatório, é a primeira etapa da fase externa. Aí já se inicia a fase externa. Recebimento dos envelopes já dá início à segunda fase, que é a de habilitação. Eu coloquei separado ali, mas só para destacar que o recebimento dos envelopes é uma parte importante. Mas ela já dá início à fase de habilitação. Depois da habilitação vem o julgamento e a classificação das propostas. 4, homologação. 5, adjudicação. Com a adjudicação encerra-se o procedimento licitatório. A licitação acaba ali. Depois vem a convocação para celebrar o contrato, mas aí já não é mais licitação. Mas a gente acaba colocando aqui no gráfico, mas se encerra no item 5. Só para você saber o que vem depois. Depois vem a convocação para celebrar o contrato. Aí já começa a parte de contratos administrativos. Primeira etapa da fase externa, publicação do edital. Já disse antes, é uma peça geralmente muito longa e detalhada, então o que a lei exige é a publicação de um aviso resumido. E aqui tem que ter cuidado. Onde que vai ser publicado? Pela lei, artigo 21, incisos 1, 2 e 3, no Diário Oficial, e os dois primeiros incisos, e o terceiro inciso vai falar em um jornal diário de grande circulação do Estado e se houver também um jornal de circulação no município ou região onde vai ser realizada a obra. Então, pede-se, além da publicação no Diário Oficial, em um jornal de grande circulação. A medida provisória 896 de 2019 tinha substituído esse item 3 do jornal de grande circulação para colocar a publicação em sítio eletrônico oficial do ente federativo, que é muito mais importante, né? É muito mais adequado. Quem que vai ver jornal de grande circulação tem que ser no site. Mas aí essa medida provisória teve a vigência encerrada sem que fosse convertida em lei. Então, muito cuidado com o seu livro de direito administrativo. Se for a versão 2019, talvez, eu não sei, a versão 2020 não deu tempo de atualizar, pode ser que esteja lá a redação da medida provisória. Mas essa redação que falava do sítio eletrônico não está mais vigente. Volta a ser jornal de grande circulação. Jornal diário de grande circulação. O artigo 21, parágrafo 1º, diz que o aviso vai conter a indicação do local em que os interessados vão ter acesso ao texto integral do edital, e é com a publicação do edital que se marca a data para a abertura dos envelopes da documentação, respeitado o intervalo mínimo. O intervalo mínimo para cada modalidade de licitação é muito importante. Olha só, dependendo da modalidade licitatória, haverá um intervalo mínimo diferenciado entre a data da publicação do edital e a data da análise das propostas. Então veja, concorrência vai ser ou 45 ou de 30 dias o prazo do intervalo mínimo. 45 dias quando a concorrência for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Ou ainda, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime da empreitada integral. Então são 3 hipóteses. E 30 dias, quando for as outras 2 hipóteses de concorrência, né? Os outros 2 tipos, menor preço ou maior lance. Os 4 tipos de os 4 tipos de licitação, que são critérios de julgamento, a gente já vai estudar. Melhor técnica, técnica e preço, menor preço e maior lance. 2 deles exigem um prazo de 30 dias de intervalo mínimo.
e outros 2 de 45 dias, aos quais se somam o regime de empreitada integral. Já a tomada de preços, você vai decorar que são 15 dias a menos sempre que a concorrência. Então, quando a concorrência exige 45 dias, a tomada de preços exige 30 dias. Melhor técnica ou técnica e preço. Quando a concorrência exige 30 dias, a tomada de preços exige 15. 15 dias quando for do tipo menor preço ou maior lance. E os demais você tem que decorar. O concurso, 45 dias, o leilão, 15 dias, e o convite e o pregão em dias úteis. Convite, 5 dias úteis, independentemente do tipo de licitação, e pregão, 8 dias úteis. Então, esses prazos de intervalo mínimo são muito importantes. Deixa eu ver se ficou faltando aqui alguma coisa. Não, é isso mesmo. Beleza. Pode ser impugnado o edital? Outro ponto importante. O artigo 41, parágrafo 1º fala: qualquer cidadão pode impugnar o edital por alguma irregularidade, mas o prazo é de até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes. Esse é o prazo para qualquer cidadão impugnar. Cuidado com o prazo para os licitantes, aqueles que estão participando da licitação, impugnarem, porque é diverso. Se for cidadão, até 5 dias úteis antes da data da abertura dos envelopes. Se for um licitante, até o segundo dia útil antes da abertura dos envelopes, caso da concorrência, ou na abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou até a realização do leilão. Então, o prazo será diferente em relação à modalidade licitatória. Se for concorrência, até o segundo dia útil que antecede a abertura dos envelopes. Se for convite, tomada de preços ou concurso, até a abertura do envelope com as propostas. E se for no leilão, até a realização do leilão. A impugnação feita tempestivamente não impede de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão. Então, vai continuar ali, não impede de participar até o trânsito em julgado. Beleza. Essa é a primeira fase, então, a fase de publicação do edital. O mais importante é saber o intervalo mínimo e esses prazos, né? E os prazos também para impugnação do edital. Com isso aqui, eu acho que mata as questões de prova. Segunda fase, habilitação. Se dá com o recebimento da documentação e das propostas. Então, são dois tipos de documentos, digamos assim. O primeiro é para fins de habilitação e o segundo é para fins de julgamento das propostas, é a própria proposta. A abertura das propostas vai se dar na terceira etapa, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui o caso é de análise da documentação, embora todos esses documentos de propostas e documentação sejam entregues ao mesmo tempo. Então já entrega tudo, mas primeiro vamos analisar se há a habilitação. E depois, em outro momento, é que vai haver o julgamento das propostas, embora elas já sejam entregues juntamente com a documentação. A administração vai verificar a aptidão do participante para celebrar o contrato, e aí vai abrir os envelopes da documentação exigida pelo edital. O parágrafo 4º do artigo 41 diz: a inabilitação importa a preclusão do direito de participar das fases subsequentes. Então, foi inabilitado como se fosse eliminado do procedimento licitatório. Não vai mais participar. Quais são esses documentos? É um rol grande. O artigo 27 vai falar. São 5 tipos de documentos. Os necessários para habilitação jurídica, para qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e o cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso 33. Então, são esses 5 tipos de documentos. Para que serve a habilitação jurídica? Para comprovar, para o licitante comprovar que ele tem regularidade formal. Então, se é uma pessoa física, cédula de identidade. Se é uma pessoa jurídica, aí o registro comercial ou então o ato constitutivo, né? O estatuto, o contrato, enfim. Mostrar que é uma pessoa jurídica que está regular, habilitação jurídica. A qualificação técnica é para comprovar a capacidade do participante para a execução do contrato. Então, quando for exigido, ele vai ter que juntar lá um atestado, uma certidão comprovando do órgão técnico, comprovando que ele tem condições de realizar tal. Essa é a qualificação técnica. Qualificação econômico-financeira, para comprovar que o licitante é capaz de arcar com os encargos econômicos do contrato. Então, ele vai ter que mostrar o balanço patrimonial, certidão negativa de falência, ou, nos termos da lei, ainda está concordata, né, mas está desatualizado. Quando necessário, vai ter que prestar uma garantia também.
Regularidade fiscal e trabalhista. Vai comprovar que está quite com as obrigações fiscais, inclusive em todas as esferas. Então, vai mostrar que está inscrito no CPF, que está regular o pagamento do FGTS, enfim. Meus amigos, são vários os documentos. O que eu recomendo que você faça? Dê uma olhada nos artigos 27 e, sobretudo, do 28 ao 31, que vai trazer todo esse rol de documentos. Não há tempo para a gente ficar esmiuçando todos esses documentos aqui na aula. Por isso que eu coloco só esse quadro com a ideia geral. E é bom que você dê uma olhada. Mas eu acho que sabendo a ideia geral, que há essa habilitação jurídica, técnica, econômica e financeira, que cada uma exige mais ou menos, já é suficiente para você ir bem na prova. Não creio que o examinador vai cobrar exatamente ali os documentos todos, mas é bom que você dê uma olhadinha pelo menos. E ainda faltou o cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso 33, que é a proibição de trabalho para menores, né? Então, se for menor de 18 anos, não pode exercer trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Se for menor de 16, não pode exercer qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, a empresa vai comprovar que não tem menores lá trabalhando, ou que se tem, eles estão nos termos da Constituição. 32, parágrafo 1º. Ele vai permitir que essa documentação toda seja dispensada. Quando? Ou no todo ou em parte, né? Quando? Nos casos de convite, concurso ou para fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. Então, nesses casos, o artigo 32, parágrafo 1º, dispensa a documentação no todo ou em parte. A documentação também poderá ser dispensada, nos termos do regulamento, no todo ou em parte, para a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, desde que para pronta entrega ou até o valor definido para a modalidade de convite para compras e serviços em geral. Vai estar lá no artigo 32, parágrafo 7º. Beleza? Cuidado então com essas hipóteses de dispensa no todo ou em parte da documentação. E o parágrafo 3º do 32 permite que ela seja substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e tenha sido feito em obediência à lei de licitações. Então, quando já há aquele registro cadastral, né, aquele cadastramento, é possível que se substitua, então, essa entrega da documentação, porque ela já vai ter sido entregue ali antes, dentro dos limites da lei. Lembra que tem um prazo de validade de 1 ano e tudo mais, pode ser atualizado. Beleza. Outra questão muito importante. Quando se trata de microempresas e empresas de pequeno porte, a Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 42, ela vai dispensar a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. Na verdade, ela não vai dispensar, ela vai adiar. Ela vai adiar. O que ela fala? Ela diz que, nos termos do artigo 43, essas empresas deverão apresentar a documentação, toda ela, exigida para comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, então ela já apresenta normalmente. Mas ainda que haja alguma restrição, ela não é impedida de participar. Ela vai continuar participando e vai ser assegurado o prazo de 5 dias úteis, que pode ser prorrogado por igual período a critério da administração, então pode chegar a 10 dias úteis, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o proponente é declarado vencedor, para que ela regularize a documentação, proceda ao parcelamento do débito, ao pagamento, emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Então veja, a partir do momento em que ela é declarada vencedora, é que ela vai ter que se preocupar em regularizar essa questão trabalhista e fiscal. Mas ela pode apresentar a documentação toda cheia de restrições e aí depois ela corre atrás. Beleza? Tem essa prerrogativa. Voltando à lei de licitações, o artigo 43 diz: primeiro são abertos os envelopes que contêm a documentação para tratar da habilitação dos concorrentes e eles serão apreciados. Depois é que vai para a terceira fase das propostas, embora tudo isso seja entregue de uma vez só, como eu falei. Aos inabilitados, haverá devolução dos envelopes fechados contendo as propostas, desde que não tenha havido recurso após a denegação. Então, foi eliminado, foi inabilitado, devolve a proposta fechada, não quer nem ver a proposta. Desde que não tenha havido um recurso, ou após a sua denegação. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes, não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Então, beleza. Fase de habilitação encerrada. Vai para a fase das propostas, agora não pode mais desclassificar por algum motivo referente à habilitação, porque já foi analisado. Salvo se houver um fato superveniente. Ou, ainda que anterior, mas só conhecido após o julgamento.
Está lá no 43, parágrafo 5º, isso é importante. Outra coisa, está no parágrafo 6º. Após a habilitação, não cabe desistência da proposta. Então, foi considerado habilitado, não cabe mais desistência da proposta, salvo por um motivo justo decorrente de um fato superveniente, e ainda assim tem que ser admitido pela comissão licitante. 48, parágrafo 3º, vai tratar da chamada licitação fracassada, que não se confunde com a licitação deserta. A licitação deserta é aquela em que não há interessados. A licitação fracassada, e aí, se for o caso de não repetir, se a repetição tiver algum prejuízo à administração, a gente vai ver que é até caso de dispensa de licitação. Aqui é a licitação fracassada. Havia interessados, só que ou todos foram inabilitados, nenhum comprovou a regularidade na documentação, ou as propostas todas foram desclassificadas, que é na próxima fase que a gente vai ver, porque não atenderam ao que diz o edital. Nesse caso, a administração pode fixar o prazo de 8 dias úteis para apresentar nova documentação ou novas propostas, agora corrigidas, facultada, no caso do convite, a redução do prazo para 3 dias úteis. Então anote isso que é bem importante também. São muitos detalhes, né? Todos eles são importantes, porque a gente não sabe o que pode cair na prova. Havendo recurso, o prazo é de 5 dias úteis a contar da intimação, tem que ser aguardada a decisão pertinente, pois tem efeito suspensivo. A gente vai ver as duas hipóteses em que recursos na licitação têm efeitos suspensivos. Uma delas está aí, ó, quando se tratar de recurso em face da inabilitação. Aí vai ter efeito suspensivo, tem que aguardar a decisão pertinente. E o artigo 34 vai falar: é possibilitado aos órgãos e entidades da administração que realizem frequentemente licitações a manutenção de registros cadastrais para efeitos de habilitação, válidos por no máximo 1 ano, como a gente já tinha falado. Terceira etapa. Essa etapa, que vem depois da habilitação, ela é dividida em duas subetapas. Na verdade, tem duas etapazinhas menores dentro do julgamento da classificação das propostas. Na primeira fase, a comissão vai analisar a conformidade das propostas com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente ou com os constantes do sistema de registro de preços, que a gente vai estudar daqui a pouco, e vai desclassificar aquelas incompatíveis. Então, vamos supor, no edital está previsto que há um prazo de 30 dias para a execução lá do serviço. E aí vem uma proposta dizendo que o serviço vai ser executado em 60 dias. Então ela não está correspondente com o que está previsto no edital. Já é desclassificada, independentemente de analisar se é uma proposta em termos de valores melhor ou não. Primeiro vai analisar a conformidade com o edital. E aí numa segunda etapa é que passa-se realmente ao julgamento das propostas pelo critério fixado no edital. O artigo 94 fala: os envelopes são apresentados lacrados. Lembra que há um sigilo das propostas até a respectiva abertura em um ato público, então eles serão abertos em sessão pública. Se for verificada a violação de qualquer dos envelopes lacrados, haverá uma nulidade do procedimento, inclusive pode ser crime. Lá no artigo 94 da lei, trata da questão criminal. Desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório ou com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis. Preço manifestamente inexequível. Colocou lá que nos preços há o valor de centavos, enfim, o que não corresponde à possibilidade da prestação do serviço. E nos termos da lei, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado a sua viabilidade, através da documentação que comprove os custos dos insumos, se eles são coerentes com os de mercado, que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. Então tem que comprovar que é execuível. Coloca um preço irreal lá só para ganhar a licitação, vai ser só prejuízo para a administração, né, ao interesse público. O próprio licitante não vai conseguir executar o contrato. Então já é desclassificado ali nessa primeira subetapa. E aí a segunda vai para o julgamento efetivamente das propostas. E aí a gente analisa os tipos de licitação. São os critérios de julgamento, não confunda com as modalidades de licitação. Eu já deixei claro isso várias vezes na aula. Para quem não tem contato com licitações, isso é uma dúvida, uma confusão muito frequente. Quais são os critérios de julgamento que estão previstos na Lei 8666? Outras leis trazem outros critérios, a gente já viu até alguns do RDC, mas os que interessam aqui agora são os 4 critérios do artigo 45, parágrafo 1º. Só não valem para a modalidade concurso. Para as outras modalidades, eles são válidos. No caso das modalidades previstas na 8666. São eles: menor preço, que é o critério principal, é o grande critério. Os demais são usados apenas em casos especiais,
que são melhor técnica, técnica e preço, e maior lance ou oferta. Então vamos ver como é que são esses 4 critérios. O que você tem que saber a respeito deles? Menor preço é o critério padrão, né? É usado nos termos do artigo 45, parágrafo 1º, inciso 1, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante, que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. O menor preço. A administração quer adquirir mesas. O licitante que apresentar, desde que se tenha passado na fase de habilitação, tenha preenchido os requisitos do edital, a proposta é adequada com o edital, não tem nada manifestamente inexequível, enfim. E aí apresentou o menor preço lá para as mesas, a administração vai adquirir aquela de menor preço, ele vai ser o vencedor da licitação. Então, entre os licitantes considerados qualificados, e a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos. Então, o menor preço fica em primeiro, o segundo menor fica em segundo, prevalecendo no caso de empate os critérios que a gente já estudou lá do artigo 3º, parágrafo 2º. Remeto ao estudo lá do primeiro bloco desta aula. E após a classificação, se os critérios não forem suficientes para resolver, o último ponto, né, será o sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Então, se nos critérios de desempate não foi possível desempatar, haverá um sorteio em ato público, para decidir quem vai ser o vencedor da licitação. Já no âmbito da melhor técnica ou técnica e preço, o artigo 46 vai dizer que esses critérios serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Então eles são exceção à regra, o menor preço. Melhor técnica e preço para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, e em particular para a elaboração de estudos técnicos preliminares, projetos básicos e executivos, ressalvado para o tipo melhor técnica, o que está disposto no parágrafo 4º do artigo 45. E o que está no parágrafo 4º do artigo 45? Para a contratação de bens e serviços de informática, a administração adotará obrigatoriamente o tipo técnica e preço. Então, quando for serviço de natureza predominantemente intelectual, melhor técnica ou técnica e preço. Mas quando se tratar de bens e serviços de informática, aí obrigatoriamente tem que ser a técnica e preço, e não a melhor técnica. Mas permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. O decreto pode permitir outro tipo, mas a regra vai ser a técnica e preço. Ainda a respeito desses 2 critérios de julgamento, o parágrafo 3º do artigo 46 vai estabelecer mais exceções. Ele vai falar: excepcionalmente podem ser adotados por autorização expressa e justificativa circunstanciada da maior autoridade da administração promotora da licitação, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto, majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, blá 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 blá. Então, excepcionalmente, para esses casos vai ser possível melhor técnica ou técnica e preço, preenchidas essas condicionantes. Por fim, maior lance ou oferta é utilizado para alienação de bem ou para concessão de direito real de uso. Então, a administração quer alienar um bem. O que ela vai querer? Quem dê o maior preço, né? Vender pelo maior valor possível. Então, utiliza-se o tipo de licitação maior lance ou oferta. O 45, parágrafo 3º, veda a utilização de outros tipos de licitação não previstos naquele artigo. Então, seriam só aqueles 4. Mas é o que a gente já falou antes, né? Para as modalidades licitatórias. Agora a gente fala para os tipos. Embora ele vede outros tipos, outras leis podem trazer novos tipos, né? E aí, se incidir a legislação especial, ela vai permitir a utilização de novos tipos de licitação, como, por exemplo, os do RDC, que a gente já viu. 44, parágrafo 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto ou subjetivo. A gente já estudou isso nos princípios da licitação, lá no bloco 1. E o parágrafo 2º diz: não se considerará oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais. Então não pode ter oferta, a minha é 5% mais rentável aí do que a do meu concorrente qualquer outra. Não existe esse tipo de oferta.
Beleza, então publicou-se o edital, fase preparatória, tudo encaminhado, publica o instrumento convocatório, no caso aqui o edital, respeito do intervalo mínimo, apresentam-se e abrem-se a documentação relativa a todos aqueles 5 itens: qualificação, habilitação jurídica, qualificação técnica, econômico-financeira, respeito ao trabalho de menores, regularidade fiscal e trabalhista. Os habilitados seguem, os inabilitados vão embora. Claro que tem o recurso com efeito suspensivo. Passa-se para o julgamento das propostas. Na verdade, antes do julgamento da proposta, é analisada a compatibilidade com o edital. Está compatível, julga as propostas pelo critério previsto no edital. Em regra, vai ser o menor preço. Beleza, tem a ordem de classificação. Chegamos na quarta fase. Homologação. É nada mais do que a aprovação do procedimento, demonstrando que não há nenhum tipo de ilegalidade. Então, encerradas as atividades da comissão licitante, vai para a autoridade competente homologar. Quem que é a autoridade competente? Willy Lopes Meireles fala. É a autoridade superior hierárquica à comissão. Aquela que é superior hierárquica à comissão, que encerrou agora as atividades. Em regra, diz ele, é aquela que determinou a abertura da licitação, mas poderá ser qualquer outra indicada no edital. Cuidado com essa exceção, então. Em regra, é quem determina a abertura da licitação, mas o edital pode prever que seja outra. E aí essa autoridade vai ter 4 caminhos a adotar. Primeiro, ela vê, não tem nenhuma... primeiro, tem ilegalidade. Opa, tem um vício. E ela vai analisar, esse vício é sanável ou não? O vício não pode ser corrigido, é insanável. Anula o procedimento. E a gente vai ver as consequências disso. Segunda possibilidade, tem vício, mas o vício pode ser convalidado. Então ela determina o retorno dos autos para correção das irregularidades. Corrigida, ela volta e vai homologar. Terceira possibilidade, não tem nenhum vício, mas por razões de interesse público supervenientes, razões supervenientes, então a gente vai ver que a revogação é de certo modo limitada e condicionada, a autoridade pode revogar a licitação. Então ela revoga. E a quarta hipótese, não é caso de revogar, não tem nenhum vício, homologa. São os 4 caminhos que podem ser adotados. Uma vez homologado o procedimento, vai para a quinta e última etapa, chamada adjudicação. O que significa isso? Segundo a de Pietro, é o ato pelo qual a administração, pela mesma autoridade competente para homologar, atribui ao vencedor o objeto da licitação e encerra o procedimento. Quando que se encerra o procedimento? Com a adjudicação, atribuindo ao vencedor o objeto da licitação. Segundo Ricardo Alexandre, é um ato vinculado no sentido de que só não haverá adjudicação se for caso de revogação ou anulação, né? Mas uma vez homologado, é um ato vinculado. Tem que adjudicar o vencedor. A grande questão é, professor, o que significa isso? Quer dizer que adjudicando já há uma obrigatoriedade de contratação? Não, não há. Uma vez adjudicado, qual que é a consequência? É que se a administração resolver contratar, tem que ser com o vencedor. É como se fosse uma vinculação ao vencedor. Vai contratar? Vou. Então tem que ser com aquele que venceu a licitação. E não com outros. É para isso que serve a adjudicação. Mas não indica necessariamente a obrigação de contratar. Nos termos do artigo 64, parágrafo 3º, a administração tem 60 dias da data da entrega das propostas para convocar o adjudicatário. Se não fizer, ficarão os licitantes liberados dos compromissos. Então, se não for feito nesse prazo de 60 dias, a contar da data da entrega das propostas, ficam liberados. A celebração do contrato não é obrigatória, como eu falei, mas impede que contrate com outro que não o adjudicatário. 64, parágrafo 2º, faculta à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar, ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar licitantes remanescentes na ordem de classificação. Então veja, a administração então convoca o vencedor, o adjudicatário, para celebrar o contrato. E esse não comparece no prazo, ou retira o instrumento equivalente, enfim. O que a administração pode fazer? Nos termos 64, parágrafo 2º, convocar os demais. Convoca o segundo, então, na ordem de classificação, né? Mas aqui vem o cuidado. A convocação é para que ele assine o contrato nas mesmas condições propostas pelo primeiro qualificado, inclusive quanto aos preços. Então, o segundo não vai assinar o contrato de acordo com a sua segunda proposta ali, né, que ficou em segundo lugar. Vai ser com as condições da primeira. E
quando o adjudicatário não compareceu ou retirou as suas condições. Só que tem uma diferença. Se for o adjudicatário que não atende à convocação, haverá um descumprimento total da obrigação nos termos do artigo 81 e ele pode sofrer penalidades. Agora, os demais, por exemplo, o segundo colocado, ele foi chamado e ele não quis, aí ele não tem nenhum tipo de penalidade, está no 81, parágrafo único. Pegou a diferença? E ainda tem jurisprudência em teses do STJ, anote aí, está em negrito aí no finalzinho, a superveniente homologação à adjudicação do objeto licitado não implica perda do interesse processual na ação que se alegam nulidades. Então não é porque houve a homologação, inclusive a adjudicação do objeto licitado, que não tem mais nenhum tipo de nulidade. Isso na visão da administração, né? Mas não impede que haja uma ação judicial que discuta uma nulidade que não foi reconhecida pela administração. Então ainda tem interesse de agir para ação judicial. Como é jurisprudência em tese, é possível que isso seja cobrado em prova. Pessoal, para a gente encerrar esse bloco, vou falar do procedimento do pregão, porque ele tem uma inversão, na verdade, duas inversões de fases. Essa é a principal diferença do procedimento do pregão, lá da Lei 10.520. Eu recomendo que se dê uma lida na lei, eu vou falar só o que tem de principal. Lembrando que o pregão é para a aquisição, né, para adquirir bens e serviços comuns. E a diferença é essa inversão de fases. Lembrando que subsidiariamente se aplica para o pregão as normas da Lei 8.666. A inversão de fases ela é visualizada de maneira tranquila nesse gráfico que eu coloco para vocês. Enquanto na concorrência, que é a reta de cima, há na fase 2 a habilitação e depois a classificação, no pregão vem primeiro a classificação e depois a habilitação. Isso dá uma celeridade muito grande para o procedimento, porque no procedimento da concorrência tem que analisar, vamos supor, tem 10 licitantes, tem que analisar a habilitação de todo mundo para ver quem que está apto e depois vai julgar as propostas de todo mundo. Já no procedimento do pregão, já vai primeiro para o julgamento das propostas. Então julga as propostas, beleza, quem ganhou foi o X. E aí depois vai para a fase de habilitação, vai analisar só a documentação do X. Se tiver tudo ok, acabou, não precisa analisar as outras 9 documentações. Então é muito mais célere. E a outra também inversão no final. Enquanto na concorrência temos a homologação e por fim a adjudicação, no pregão é o contrário. Primeiro adjudica, atribui ao vencedor, e aí depois é que vai ver se está tudo ok e homologa. Parece mais lógico, né? Essas inversões de fases existem em outros procedimentos mais recentes, por exemplo, no RDC também, porque é algo que parece mais adequado. Bom, ainda em relação ao pregão, a convocação é feita pela publicação do aviso no Diário Oficial do respectivo ente federado ou não existindo em jornal de grande circulação local, facultativamente por meios eletrônicos, conforme o vulto da licitação em jornal de grande circulação. Aí a letra de lei, né? O intervalo mínimo a gente já falou, de 8 dias úteis entre a publicação do aviso e a abertura dos envelopes. Abertos os envelopes, o pregoeiro verifica se as propostas estão de acordo com os requisitos do edital, depois passa ao julgamento pelo critério do menor preço, que apresenta uma peculiaridade. Combina propostas escritas com lances verbais. Como é que isso funciona? O autor da proposta do menor preço e todos os que tiverem entregado a oferta com preços até 10% superiores, eles vão passar por um leilão, né? Eles vão passar a fazer lances verbais. Eu falei leilão, não ficou bom isso que eu falei, porque confunde, a gente está falando do pregão, né? Mas eles vão passar a fazer ofertas verbais, como se fosse lá no leilão. Então, apresentou uma proposta no valor X, e outros 3 apresentaram propostas dentro desse intervalo 10% superior. Então esses 4 vão brigar depois em lances verbais e sucessivos para ver quem vai ser o vencedor. Pode ser que aquele que apresentou inicialmente o menor preço não consiga se equiparar nesses lances verbais a outros que abaixam ainda mais o preço e esse outro aí vai levar. Muito importante, então muito interessante na verdade isso para fins de aquisição de um produto pelo menor preço, né, pela administração. Outro detalhe, a fase recursal é única, também anote isso. Ela se dá antes da homologação. Então, antes de homologar, fase recursal. O prazo para recurso é imediato, então tem que ser na hora ali, e tem 3 dias para apresentar razões. Embora a lei não fale em dias úteis, ela fala em apenas 3 dias, o decreto 3.555 ele corrige essa omissão. Segundo a doutrina,
Na verdade, como ele corrige uma omissão, não há uma contrariedade entre o decreto e a lei, mas na verdade seria um tema polêmico, né? Mas enfim, pela lei são 3 dias, pelo decreto são 3 dias úteis. Aí vai depender do que a questão, como que ela seja cobrada ali, ela vai ter que amarrar, né? O examinador vai ter que colocar de acordo com o decreto ou de acordo com a lei. O artigo 4º, inciso 20, diz que a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importa a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto ao vencedor pelo pregoeiro. 3 vedações da lei do pregão. O que a lei do pregão veda? Que é importante você anotar. Está lá no artigo 5º. Garantia de proposta, aquisição do edital pelos licitantes como condição para participar do certame e pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes ao fornecimento do edital, que não podem ser superior ao custo da sua reprodução gráfica e ao custo dos recursos de tecnologia da informação, quando for o caso, né? Se ele não é impresso, mas para publicar ali no site, enfim. Então é vedado cobrar taxas e emolumentos só, salvo aquelas relativas ao próprio custo da sua reprodução, da sua disponibilização. E para a gente encerrar o bloco, vamos falar da revogação e anulação da licitação. Isso está no artigo 49 da lei. Ele vai dizer que a autoridade competente para aprovar o procedimento pode revogar a licitação, como eu já falei, por razões de interesse público decorrente de um fato superveniente devidamente comprovado. Por isso a doutrina fala que essa revogação ela é condicionada e limitada, porque depende de uma comprovação de um fato superveniente. Não se pode revogar por motivos que já existiam. Tem que ser por um fato superveniente devidamente justificado. A revogação só pode ser feita, segundo o STJ, até a assinatura do contrato, porque a lei não diz até quando que pode ser feita a revogação. A princípio seria até a homologação, né? Decidiu se vai revogar, não é caso de revogar, então homologa. Mas pelo STJ, isso pode ser feito inclusive posteriormente, até a assinatura do contrato, pode revogar. Após a assinatura do contrato, aí a providência é a rescisão contratual. Não tem mais a ver com o procedimento licitatório. E os efeitos da revogação são prospectivos, né? Ex nunc. Já a anulação se dá por um motivo de ilegalidade, pode ser de ofício ou por provocação de terceiros. O parágrafo 1º do artigo 49 diz que a anulação do procedimento licitatório por ilegalidade não gera obrigação de indenizar. Regra, não gera obrigação de indenizar. Mas ressalva o disposto no parágrafo único do artigo 59, segundo o qual a nulidade não exonera a administração de indenizar o contratado pelo que ele já houver executado, até a data em que ela for declarada, e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que o vício não lhe seja imputável. Então, se o licitante concorreu para o vício, ele não vai ter indenização. Tem que comprovar que ele não tem culpa nenhuma, e além disso, que ele tem algum prejuízo ou que ele já gastou alguma coisa até aquele momento. Parágrafo 2º diz que a nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato. Então, se ela foi identificada depois, anulada o procedimento licitatório, anula também o contrato. E o artigo 59, caput, fala que a declaração da nulidade do contrato opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que deveria produzir e desconstitui os já produzidos. É o que a gente já sabe, né? A anulação, como regra, produz efeitos retroativos. A revogação, efeitos prospectivos. E aí eu deixo um quadrinho para você analisar, colocar no seu material. Revogação, em regra, não gera o dever de indenizar, mas é sempre possível se o licitante comprovar algum tipo de prejuízo. E a anulação? Depende do ângulo que você analisa, né? A princípio, a regra é que também não gera o dever de indenizar, mas isso ocorrerá se ele comprovar que já executou alguma coisa, pelo que ele já houver gasto, ou prejuízos comprovados, e desde que não lhe seja imputável o vício que acarretou a invalidação. Olha como isso já caiu em prova da banca CESP. A declaração de nulidade do contrato por ausência de prévia licitação impossibilita em qualquer hipótese a administração de indenizar o contratado? Não. Bastava você ter o conhecimento da letra da lei. Eu falei que ia encerrar ali, pessoal, na anulação e na revogação, mas ainda faltou falar dos recursos. Senão vai ficar muita coisa para o bloco 4, né, que vai ser o nosso último bloco, e a gente ainda tem tempo aqui, 45 minutos, então dá para falar mais 5 minutinhos. Recursos. São 3 tipos de recurso em sentido amplo que a lei prevê. O recurso hierárquico, né, o recurso tradicional, a chamada representação
e o pedido de reconsideração, que ele é um pouco diferente aqui na Lei de Licitações. Primeiro, recurso hierárquico, cabível em 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata. Quais são as hipóteses que permitem o cabimento de recurso? Habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento das propostas. Anote esses dois primeiros casos, porque eles têm duas peculiaridades. A primeira é que eles vão permitir o efeito suspensivo. Tem outra peculiaridade também, que é o termo inicial para recorrer. Além dessas duas hipóteses, a gente vai detalhar isso aí que eu falei. Também pode recorrer da anulação ou revogação da licitação, do indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, ou da rescisão do contrato, a que se refere o inciso 1 do artigo 79, e da aplicação de penalidades de advertência, suspensão temporária ou multa. Já a representação é cabível também em 5 dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato de que não caiba recurso hierárquico. Então, algo relacionado com o objeto da licitação não cabe recurso hierárquico, cabe a representação. E o pedido de reconsideração ele é um pouco diferente. Ele cabe da decisão de ministro de Estado ou, no âmbito estadual e municipal, do secretário estadual municipal, na hipótese de aplicação de sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração. E o prazo é de 10 dias úteis. Esse aqui é bom para cobrar em prova, hein? Porque tem um prazo diferente e é um pedido de reconsideração bem específico. Bom, qual que é a regra para o início do prazo? É que a intimação seja feita por publicação na imprensa oficial. Então, publica na imprensa oficial e aí vai começar a correr o prazo. Mas os casos das alíneas A e B, que a gente viu, a habilitação e inabilitação do licitante e o julgamento das propostas, se eles estiverem presentes no ato em que for adotada a decisão, a comunicação é feita ali, naquele momento. E aí já se inicia o prazo para recorrer. E essas duas alíneas, como eu disse, são as que permitem recurso com efeito suspensivo. Os demais não têm efeito suspensivo. O procedimento licitatório continua tramitando. Mas a autoridade competente, de maneira motivada e presentes razões de interesse público, ela pode atribuir eficácia suspensiva ao recurso. Está lá no 109, parágrafo 2º. Uma vez interposto o recurso, os demais licitantes eles são comunicados para impugná-lo em 5 dias úteis. A quem é dirigido o recurso? Para a autoridade superior. Então você vai escrever para a autoridade superior, mas ele é interposto por intermédio da que praticou o ato recorrido, porque primeiro ela pode reconsiderar a decisão em 5 dias úteis, senão ela faz subir o recurso. E aí, mais 5 dias úteis a contar do recebimento do recurso para a decisão. Então veja que o prazo de 5 dias úteis ele é um padrão. Ele é um padrão na lei de licitações. Meus amigos, a gente encerra por aqui. E no último bloco a gente vai falar do sistema de registro de preços, vai falar da licitação das empresas estatais e o principal, dispensa e inexigibilidade de licitação.